Queremos dar boas-vindas a você que tem nos acompanhado aqui pela televisão ou também pela internet. Se você está assistindo nosso programa pela internet, através do site saltv.org/tribal, você vai acessar os programas, dar opinião, deixar seu testemunho, contar sua história, fazer sua reclamação, seu protesto. Enfim, nós queremos que esse programa seja um momento de reflexão, acima de tudo. Fazer uma reflexão sobre a nossa vida e como nós, como cristãos, temos cumprido a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, que é de quê? Ide por todas as nações e fazendo discípulos, ensinando todos os povos a guardar tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Falando sobre essa forma nova de pensar ou forma antiga de pensar, que precisa ser repensada mais uma vez, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter renovação do meu pensamento. E para isso eu quero deixar para você o livro que acabou de sair e você pode adquirir através do site. Fala sobre isso, sobre a nova forma de viver, uma nova forma de cumprir a grande comissão de Jesus Cristo. E hoje é uma grande alegria, eu estou recebendo o Adamo e o João Paulo. Adamo que vem lá da fronteira do Paraguai, Brasil-Paraguai. Tudo bem, Adamo? Boa tarde, Elgálvaro. Para mim é um prazer estar aqui juntamente com vocês. Bom, João Paulo, tudo bem? Tudo jóia, Elgálvaro. João Paulo que tem estado aqui em Uberlândia, cuidando da área internacional e dos contatos do Tribal Generation, né? Muito trabalho, graças a Deus, Deus tem surpreendido, né, assim, com a E que recentemente esteve na Finlândia e anteriormente na Coreia para representar o Tribal lá. Isso mesmo, Deus tem alargado, né, assim, os contatos e tive a oportunidade de estar na Ásia e na Europa apresentando o Tribal em dois eventos muito bons. E vamos aproveitar o nosso programa de hoje, vamos falar sobre tudo isso que Deus tem feito por muitos lugares, começando pelo Brasil, América Latina e agora muitos lugares que Deus tem feito e usado, né, todo esse movimento de Deus para expandir o Evangelho, para declarar as boas novas de grande alegria. Quero lembrar você, antes da gente voltar ao nosso bate-papo, quero lembrar o pessoal que está nos acompanhando aí do nosso encontro de Florianópolis, agora em janeiro, nos dias 15 a 17 de janeiro, está aí na telinha o contato, o hot site para que você possa conhecer. Vamos ter gente lá compartilhando, dando testemunho, seminário, treinamento, capacitação, momento de comunhão, de adoração, nesse de 15 a 17 de janeiro, numa das cidades mais bonitas do Brasil, Florianópolis, a grande Floripa, que vamos estar aí, e você pode fazer parte com a gente lá no nosso primeiro encontro regional de 2009. Bom, falando um pouco sobre isso, Adamo, conta um pouco da história, como nasce a igreja lá na fronteira com o Paraguai. Bom, foi fruto de oração, né? Tudo que Deus tem feito tem sido oração. Foi um tempo assim onde eu era de uma igreja convencional, né? Assembleia de Deus, e senti realmente o chamado de alcançar as tribos urbanas, tendo em vista que um dia eu saí delas e com o passar dos anos encontrava alguns amigos ali na cidade e perguntava de outras pessoas e alguns já tinham morrido, outros estavam presos e tantas outras situações da própria sociedade. E então Deus colocou... Você sempre foi lá da região de Ponta Porã? Sempre. Nascido ali. E ali naquela fronteira sempre... Como é que é a juventude ali em Ponta Porã? Bom, hoje, na minha... Digamos assim, quando eu andava com os mais jovens, 14, 15 anos ali... Adolescência, saindo... adolescência ali, predominava mais, era a área do metal, essas coisas e tudo mais. Hoje é bem diversificado, é bem variado os jovens lá. Eles... E o problema de drogas, de violência? Muitas drogas. Então, lá a fronteira é conhecida como... Até pelo tráfico mesmo, pelo passar de um lado para o outro, que é uma fronteira seca. Exatamente. Explica o pessoal que está aí acompanhando a questão da cidade de Ponta Porã, que faz divisa com... Pedro Juan Cavalheiro. Pedro Juan Cavalheiro, que é uma rua, ou seja, do lado de cá... É uma rua. Não tem absolutamente... Ninguém sabe. Se a pessoa entrar, for turista, não sabe o que é Paraguai, não sabe o que é Paraguai e o que é Brasil. Tanto é que às vezes estamos de um lado e pensa que é Brasil, porque é tudo um povo só, né? E ali é conhecido realmente pelo mundo todo, conhecido como o lugar onde é produzida a droga e tudo mais. E nós, através das igrejas alternativas, né? Missões urbanas, estamos tentando mudar a história da nossa fronteira ali naquele lugar. Bom, falando do Tribal, aí você veio conhecer o Tribal como, né? Bom, eu participei, sem ser esse último, 2008, o anterior, 2006, isso. Então, eu participei, fui convidado pelo... O Gustavão estava em Assunção, Paraguai, uma cidade chamada Areguá, né? No centro de Assunção.
E ele me convidou, inclusive eu estava traduzindo lá, porque ele precisava de um brasileiro para traduzir para o espanhol, né, as palestras que ele estava dando ali naquele lugar. Então foi ali que eu conheci o Gustavão e tudo mais. Então ele me deu um convite do Tribal Generation. E aí, com todo gosto, eu vim, trouxe alguns líderes lá da igreja, lá do Ministério da Fronteira, e aí nós pudemos conhecer o que é isso, e o maravilhoso de tudo, que não era uma loucura do meu coração, Deus já estava movendo aí. De repente você percebeu que não estava sozinho. Não estava sozinho, exatamente. Naquela vocação chamada. Uma das coisas importantes do Tribal, vale a pena que você está nos acompanhando aí, às vezes pensa que é apenas um movimento de grandes malucos, e de fato é gente maluca mesmo, mas maluca por Jesus. Mas o Tribal vem fazer com que as pessoas que têm tido um chamado de pioneirismo, de entrar por caminhos que ninguém ainda entrou, possam encontrar aqueles que também Deus tem usado por todo lugar. Falando sobre o Paraguai, João Paulo, e agora indo lá para a Coreia, o que você encontrou lá na Coreia? É interessante, assim, porque Deus tem realmente alargado, né, assim, a network do Tribal, né? Na Coreia eu encontrei, assim, uma cultura muito diferente, mas ao mesmo tempo é interessante porque são... Aquele mesmo traço da juventude. É singular, assim, onde você for, assim... Fruto da globalização mesmo. Isso, assim, a forma que a informação ela é disponível hoje em dia, ela vai padronizando, né, assim, jovens... Lá, eu estava né, assim, andando pela cidade de Seul, sem entender uma palavra de coreano, mas era como se eu tivesse comunicação com os jovens de lá, porque era a mesma linguajar, a mesma... resultado disso é a mesma ânsia, né? Assim, é o mesmo vazio no coração do povo. Estamos vivendo um bom momento de anunciar o Evangelho, né? Tá pronto, né? Assim. Às vezes as pessoas pensam, o mundo está louco, mas ao mesmo tempo é um momento em que as coisas começam a ter aquele mundo meio parecido do mundo de Roma, né? Uma linguagem comum, que é a língua inglesa. Você vai para a Coreia, chega lá, fala inglês, o pessoal se comunica com você. Mesmo quando a gente vai em países de fala hispânica, e às vezes a gente não tem um espanhol, a pessoa não tem espanhol, de repente a língua da conferência, da convenção acaba se tornando o inglês. Então é importante também entender esse momento da juventude. Inclusive assim, é uma das coisas que, por exemplo, no Finlândia, que daqui a pouco nós vamos falar também, não existe nenhuma pessoa que não fala inglês. Assim, e aí você vai perceber... E lá não é um país de língua inglesa. Não é, e ao mesmo tempo assim, aí você vai percebendo assim, essa estrutura, né, assim, ela vai permitindo... comunicar e falar a respeito desse Cristo que a gente tem. Vai viajando demais, eu falo que bendita a hora que aquele povo quis construir uma torre, né? Porque ficou complicado essa coisa desse tanto de língua e agora nós estamos vendo um momento em que, de novo, a convergência para uma língua comercial, uma língua de comunicação mundial, que é o inglês. Isso é muito... assim, quando eu cheguei na Coreia, assim, é tudo desenho, porque não é... se fosse ainda o A, B e C, não é... É bolinha com muita bolinha, né? É muito traço que você não entende nada, e aí de repente você escutar alguém falando inglês contigo, poder te traduzir, e em cima disso você estabelecer parceria, amizade, isso foi assim, foi muito especial. E era um encontro de jovens que estava lá, várias partes da Ásia, não apenas da Ásia. Isso, foram dois encontros ao mesmo tempo, foi o Mission Korea, para mais de 6 mil jovens coreanos, querem fazer missões, ao mesmo tempo um encontro para líderes convidados para trabalhos com estudantes, adolescentes, jovens e tudo mais. E aí tinha gente assim da Indonésia, Singapura, onde você imaginar na Ásia tinha contato, tinha gente. E quando você compartilhou a respeito do movimento do Tribal? Qual a receptividade do pessoal? Muitos, por sermos da América do Sul, muitos pensam que são tribos indígenas, a priori. E aí depois que a gente vai mostrando os vídeos, as pessoas vão ficando fascinadas, porque justamente assim, o organizador do evento, numa palestra que ele deu, ele falou que a dificuldade dele é que ele não sabe como trabalhar com tribos urbanas. E aí a hora que ele viu a respeito do Tribal, ele ficou encantado, porque assim, era aquilo que o ministério dele estava precisando descobrir como trabalhar, descobrindo como alguém que já tem trabalhado com isso. Eles foram ficando fascinados, assim, como assim, algo simples. Que Deus está fazendo. Que Deus está fazendo. Bom, nós vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para o nosso segundo bloco, nós vamos chamar um vídeo para mostrar um pouco dos países que nós temos trabalhado, temos tido a oportunidade de compartilhar, de conferências, enfim, daquilo que o Tribal tem mobilizado, não apenas na América Latina, mas também com muitos outros países. Então vamos assistir o nosso vídeo sobre esse passeio pelo mundo aí.